Então, uma boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um encontro nosso dos dois grupos, né? Nós temos o grupo de pesquisa, Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação. Para quem está chegando hoje nesse encontro, a gente normalmente faz esses encontros apenas dos grupos de pesquisa, mas hoje nós temos uma atividade muito importante, que é o lançamento oficial do livro da Daniele. Então, nesse sentido, a gente abriu, né, porque é muito importante para nós também divulgarmos o trabalho. Mas, então, para quem está chegando hoje aqui, nós temos dois grupos de pesquisa que eu tenho a satisfação de liderar, que são os dois grupos de pesquisa. O primeiro da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que se chama Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, e que nós, então, organizamos este nome como o ArtCied, né? E, posteriormente, esse grupo foi criado em 2002, no início, então, da própria universidade. Foi o primeiro grupo de pesquisa da universidade. E, posteriormente, quando a universidade teve um novo formato, principalmente em relação aos cursos de artes, aí eu criei um grupo que se chama Grupo de Pesquisa e Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, o GRUPEM, né, então mais dedicado à música mesmo, e aí começamos uma série de investigações, né, e aí é significativo, então, hoje nós termos aqui o lançamento do livro da Daniele Ertel, porque a Dani foi a primeira integrante do grupo de pesquisa, né, com as pesquisas, enfim, além da minha presença, claro, como líder, né. Então, isso foi muito importante. Então, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma série de atividades que estamos realizando e não faço nada sozinha, absolutamente. Eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha e nós temos este trabalho todo apresentado em várias plataformas, mas eu destacaria o nosso site, e aí daqui a pouco a Jennifer vai botar ali no chat para nós o nosso endereço, né, o nosso link do site, e temos também o canal do YouTube. Além deles, nós temos também o Instagram, temos também no Facebook, grupos específicos no Facebook também. Então, todas as atividades, elas têm sido postadas no canal do YouTube, às vezes elas são lives que já ficam diretamente lá, em outras ocasiões a gente acaba postando posteriormente, e tudo isso vai para o nosso site, né, que se chama Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços. Então, dito isso, eu gostaria de começar essa nossa reunião, que vai ser o lançamento. Então, né, eu sou a professora Cristina, eu sou líder destes grupos, o GRUPEM e o ArtCied, e hoje, então, nós estamos no dia 24 de abril de 2021. Então, são 15 horas e um pouquinho mais. E qual é que é o nosso trabalho de hoje? Eu, normalmente, também quem está chegando aqui hoje, eu faço um momento de leitura, que é algo fundamental para nós, a leitura, e depois a gente tem, normalmente, apresentações de pesquisas que nós discutimos, e também apresentações de atividades de extensão que são também desenvolvidas pelos dois grupos, e é algo que é muito importante. Hoje eu vou compartilhar um texto de um livro, que eu não sei se vocês conhecem, que é Para que Serve um Livro, e esse compartilhamento deste livro, que é uma poesia, na verdade, da Chloé Léger, que é uma francesa, e depois eu falo sobre ela, é alusivo ao Dia Internacional do Livro, que eu não sei se vocês sabem, que foi ontem, né? Dia 23 de abril é dedicado ao Dia Internacional do Livro. E por que isso? Porque 3 personagens importantes faleceram neste mesmo dia, em 1616, e foram eles Cervantes, Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Então, na 28ª Conferência da Unesco,
combinaram, colocou-se nesse dia, que dia 23 de abril seria comemorado internacionalmente o Dia do Livro. E nesse sentido, então, o que melhor, né, do que comemorar falando de livro, de poesia. E logo a seguir, então, todo o nosso encontro será dedicado a este lançamento oficial do livro. Como assim, professor de música? Né? Um estudo de caso sobre a atuação e formação de duas professoras que atuam com música em escolas públicas, e isso, então, pela querida Daniele Isabel Ertel, pela editora Apres. Então, antes disso, o nosso momento de leitura. E aqui eu trago a imagem da Chloé Leger, deixa eu só autorizar aqui. Então, quem é ela? Ela é uma menina nova ainda, né, muito simpática. Ela é escritora e ilustradora francesa, jovem e extremamente criativa. Ela estudou Belas Artes na Universidade de Estrasburgo e atualmente ela mora em Bruxelas, na Bélgica. E ela se dedica aos livros para crianças, que é tão importante. Ela faz projetos gráficos para sites, revistas e eventos também. E aí, essa imagem do livro, que inclusive eu tenho ele aqui, e que é uma gracinha, adoro esse livro, ele é pela editora Pulo do Gato, e a poesia do livro é a seguinte, que eu compartilho com vocês. Então, para que serve um livro? Chloé Leger. Afinal, um livro é para quê? Um livro é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Um livro é uma aventura em que você vive sem sair do lugar. Em um livro, você pode encontrar a solução para seus problemas. Um livro pode ir com você a qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a vida. Um livro é suspense e calafrios. Um livro faz você crescer. Ler um livro é um bom jeito de compartilhar. E é um carinho também. Um livro em como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. Este livro, que foi, então, esse livro aqui, da Chloé Leger, foi feito por uma pessoa como você. Que tal fazer um livro você também? E a Daniele fez um livro. E ela vai compartilhar conosco este livro. Então, dito isso, nós passamos para esse momento, que é o momento do lançamento oficial do livro. Como assim? Professor de música? Um estudo de caso sobre a atuação e formação de duas professoras que atuam com música nas escolas públicas, da Daniele. Mas quem é a Daniele? Eu preciso apresentar a Daniele a vocês, acho muito importante isso, né? A Daniele é a nossa colega do Grupem, mas é importante que nós saibamos quem é a Dani. Professora de música, mestre em educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade de Osório, e especialista em educação musical para professores da educação básica pela nossa UERGS também. É graduada no curso de licenciatura em música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É integrante do grupo de pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, que é este nosso aqui. Atua no ensino de música na educação infantil e ensino fundamental em escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Foi destaque dos trabalhos de ensino no primeiro Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CIEPEX, da nossa UERGS, e no primeiro simpósio do Núcleo Estadual do Observatório dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a nossa UERGS. E também no Salão de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na seção Música do SIC,
né, de 2012. Foi destaque também dos trabalhos do terceiro encontro latino-americano de educação, realizado pela Associação Nacional dos Supervisores Educacionais do Brasil, a ANSEB. Pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, foi destaque no 14º e 15º Salão de Iniciação Científica, em 2014 e 2015, recebendo o prêmio, e é muita alegria que a gente lembra disso, de melhor trabalho na área de ciências humanas, no 15º Salão, então. Em Salvador do Sul, recebeu o prêmio Destaque como melhor professora de música em 2015, 2016 e 2017, sendo eleito o espaço Mãos Mágicas como a melhor escola de música do município nos respectivos anos. Então, isso é só um pouquinho do que é a Daniele, e atualmente a Daniele também está na gestão na escola em que ela atua, na Escola Porto Novo, e isso é muito importante também, porque lhe dá um conhecimento bem amplo. Então, sem mais delongas, eu agradeço essa parte inicial, e agora eu vou retirar aqui a minha apresentação, para que nós possamos, então, escutar, ver mais e melhor o trabalho da Dani. Então, só um pouquinho, eu já vou tirar aqui. Perfeito. Então, Daniele, com muito carinho, que eu te passo a palavra e agradeço muito por estares lançando, então, teu livro e compartilhando conosco os seus saberes, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cristina. É uma honra muito grande estar hoje aqui falando com vocês. Esse grupo de pesquisa que se constituiu lá na UERGS de pequeno e foi crescendo e hoje já é um grupo internacional. Então, aqui alguns colegas que compartilharam comigo dessa trajetória, né? Que viram como que o grupo foi crescendo, foi se ampliando. Na época, eu e o Adriano, colegas de pesquisa, um com cada professor, né? E fazendo pesquisa dentro da UERGS, iniciando os contatos que nós tínhamos da nossa turma com pesquisa, né? Então, foi um prazer, assim, imenso participar desse grupo. Ainda sou integrante, apesar de não poder participar todos os sábados, mas sempre que posso, sempre que tenho oportunidade, né, é um grupo que é o meu grupo, é o grupo que me representa, é o grupo que representa todos nós, educadores musicais e educadores em arte, que estamos aqui hoje participando e que temos participado desse e do grupo de pesquisa em arte também. Eu quero, então, iniciar falando um pouquinho dessa obra. Essa obra, ela não iniciou lá em 2013, quando ela foi, na verdade, constituída, mas ela iniciou em 2011, porque lá nos anos idos de 2008, nós tivemos a aprovação da Lei 11.769, da qual nós temos falado muito, nós sempre debatemos muito no grupo de pesquisa e também na universidade, né, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de música na escola, porém, ela tinha 3 anos para ser implementada na educação básica. Aí a gente tinha lá 2011 chegando, eu entrei no curso de música em 2010, e a gente ainda não tinha essa implementação do ensino de música nas escolas. E se precisava ter, para ser efetivo esse ensino, não pode ser só no papel. Para ser efetivo, ele tem que estar acontecendo dentro da unidade escolar, dentro da escola. Então, eu me dirigi a Cristina e disse para a Cristina, Cristina, sabe o que eu quero pesquisar no meu TCC? Eu quero saber o que está sendo feito de aula de música nas escolas do Estado, porque ninguém fala nada e a gente não sabe o que está sendo trabalhado. Aí a Cristina sorriu e me disse, tu tem interesse em participar, fazendo uma pesquisa, que eu tenho um projeto, eu inscrevi ele para o UERGS e tal, e aí tu vai ser minha bolsista. Eu disse para ela, claro, óbvio, é meu, eu quero. E aí a gente começou a pesquisar. Então, lá em 2011, nós pesquisamos lá as escolas estaduais, em todas as 30 CREs, que são as coordenadorias regionais de educação, que coordenam as escolas estaduais.
essas coordenadorias, por meio delas, a gente conseguiu chegar nas escolas e saber quem estava atuando com música nas escolas do Estado em 2011. No entanto, essa atuação ela não acontecia na aula de artes muitas vezes. A maioria das vezes não acontecia na aula de artes. Ela acontecia com o professor de geografia, com o professor de ciências, com o professor de história, né? Em vários ambientes, contra turno escolar, né? Espaços extracurriculares, então com bandas marciais, né? Com pessoas que não tinham a formação específica, mas estavam atuando com música dentro daquelas escolas e naqueles espaços. Então, a gente constituiu toda a pesquisa, que foi, inclusive, premiada na URGS 2012. Essa pesquisa, ela pôde fazer uma ampla varredura, um amplo mapeamento, né, conhecido como survey. A gente conseguiu mapear tudo e descobrir o que realmente estava sendo trabalhado, quem eram os profissionais que trabalhavam. A partir dali surgiram muitos movimentos, né? O Grupo Música na Escola, que era um movimento encabeçado pela professora doutora Josamara Souza, da URGS, junto com a Cristina, né? A Cristina preparando e orientando e promovendo vários eventos, junto também com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na Secretaria Municipal de Educação daqui de Porto Alegre. Então, vários eventos acontecendo para a gente debater o que estava sendo feito de música e o que a gente poderia propor a partir daquilo ali. Então, em 2012, eu e a minha colega Lúcia Baques, queridona, fizemos uma pesquisa onde a gente aprofundou. A gente foi conhecer, então, práticas de profissionais que tinham respondido à nossa pesquisa no ano de 2011 e que estavam implementando aulas de música nas escolas. E ali, então, a gente pesquisou tanto os professores, como os gestores, como também os alunos. Como que funcionava aquela aula, né? E aí a gente fez um estudo qualitativo, que antes era quantitativo, agora, então, era um estudo qualitativo. Aí, em 2013, eu passei a pesquisar o que era trabalhado de música no Vale do Caí. Então, a gente separou as regiões em Coredes e começamos a pesquisar os municípios. 497 municípios no estado. Era demais para uma pesquisa única. E então o grupo de pesquisa se organizou, a Cristina propôs para diferentes meios de fomento de pesquisa, diferentes pesquisas que trabalhassem mapeassem essas regiões do Cored, que são 28 regiões do estado, que compreendem um número X de municípios, no caso do Vale do Caí eram 19 municípios, e entravam, então, para essa pesquisa, que era o quê? Descobrir como que estava acontecendo o ensino de música no Vale do Caí. A partir dali, desta maravilhosa pesquisa que a gente fez lá, né, Cristina, a gente conseguiu entender como que funcionavam os municípios do Vale do Caí, e a partir dali, então, eu selecionei 2 professoras de escolas estaduais atuantes com ensino de música nas escolas, porém sem formação específica em música. Ou seja, as 2 professoras tinham formação em artes visuais, que é o que mais se encontra nas escolas estaduais, a formação para a área de artes, né? Então, eu fui investigar, porque eu queria saber o que esses professores estavam fazendo para qualificar esse trabalho, para a gente também poder defender a nossa bandeira e poder dizer que a gente precisa de um profissional específico, mas também para dar seguimento do trabalho que elas estavam fazendo, porque o trabalho delas era importante também para esses alunos, foi importante para esses alunos, e foi o jeito que esses alunos tiveram acesso à aula de música na escola, né, na educação pública. Então, era importante ter esse acesso. Então, eu fui investigar essas professoras e hoje trago para vocês, fruto do meu trabalho de conclusão de curso, no ano de 2013, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, surgiu, então, o convite da editora Apres para a publicação deste exemplar. O livro, que pergunta, como assim, professor de música? Sabe o professor de artes que chega na escola e o diretor chama ele e diz assim, olha, agora tem a lei, agora tu vai ter que dar aula de música. E o professor disse assim, como assim, professor de música? Eu não sou professor de música. Eu não sei dar aula de música. Como é que eu vou dar aula de música para eles? Ah, não sei, te vira, né? E aí o professor tem que atuar.
por obrigação e não por vontade e por conhecimento. E aí, o que ele vai trabalhar? Então, essa é a questão que foi trabalhada nesse projeto. Então, eu quero dizer aqui para vocês, ler um pouquinho para vocês, né, que por meio da implementação da lei, o ensino de música que passou a ser obrigatório nas escolas de todo o país, trouxe também perguntas pertinentes de professores da disciplina de artes, a qual a música se aplica, ou seja, a música não era exclusiva, mas é obrigatória. Eu não tenho que trabalhar unicamente com música, porém eu tenho que trabalhar com música. Como que eu vou fazer isso? Questionei, então, como um professor de artes sem formação musical poderia ministrar aulas nesse formato. Pois bem, este estudo apresenta aulas de música ministradas por professoras de artes visuais que não possuem habilitação em música, mas atuam com educação musical em escolas públicas estaduais do estado do Rio Grande do Sul. O estudo procurou, portanto, conhecer as práticas musicais ofertadas por essas professoras que estão contemplando a demanda de professores habilitados em música que ainda não são suficientes para atender a demanda, ou mesmo ainda não ocupam seu espaço junto às instituições de ensino do nosso país. Esse estudo servirá e já serviu de fomento para muitos professores que ministram a disciplina de artes, inclusive professores de música, contribuindo ainda para a implementação da lei e suas proposições. Então, é importante pensar nesses profissionais, porque são eles que estão lá no dia a dia, são eles que estão na batalha, são eles que estão construindo conhecimento em arte dos nossos alunos, enquanto que muitos de nós estamos em conservatórios, trabalhando em outras frentes, que são tão importantes quanto, porém, a implementação não se dá sozinha. A implementação do ensino de música na escola básica se dá pela presença do professor de música na escola básica e pela qualificação desse trabalho. Então, esse não é somente estar presente, mas ser um profissional com um trabalho qualificado para poder promover um ensino qualificado para os nossos alunos. Então, eu tive a felicidade, então, de convidar a professora Cristina para escrever o prefácio desse livro. Ela foi minha orientadora nesse trabalho, então agradeço aqui imensamente a ela. Esse exemplar é dela, vai chegar para ela em breve. E eu apresento este livro para vocês agora, falando um pouquinho de como que ele está constituído, tá? Nos seus diferentes capítulos, e o que ele vai aprofundar também, né? Em cada capítulo. Então, como eu falei para vocês, este livro está pautado numa perspectiva de trabalho na educação musical, que não é somente minha, mas de muitos profissionais. Esses profissionais têm inúmeras atuações coadjuvantes que enriquecem as escolas públicas brasileiras com diferentes sonoridades. No entanto, não estão vinculadas formalmente à escola ou não possuem profissionais com formação específica em música à sua frente. Essa temática sempre foi notória para mim, de acordo com a minha vivência em educação musical. Lá na minha cidade, lá no interior, eu tive a oportunidade de ter uma professora voluntária que dava aula de teclado, e aí eu fui fazer a aula, porque a minha amiga da minha irmã queria fazer a aula, e a gente começa a entrar num mundo diferente. Porém, a maioria das crianças não tem essa possibilidade. Não tem uma professora voluntária, uma pessoa que queira atuar, né, que se dispõe, ou não tem uma casa de cultura que possa dispor desse período, desse horário, né? E uma das coisas que eu acho importante também é dizer que muitas vezes a oferta acontece, mas assim, ó, o aluno tem meia hora de aula, 40 minutos de aula, né? Não é suficiente se esse aluno não praticar em casa e se esse ensino não for de qualidade. Então, não é somente a oferta, mas a qualidade do trabalho oferecido. Desse modo, então, esse livro originou-se dessas pesquisas que fiz e do meu interesse, que acabei de demonstrar para vocês, que eu sempre tive sobre a área, né? Ela teve um objetivo, então, de investigar a atuação dos professores não formados em música, que atuam com educação musical nas salas de aula das escolas públicas de educação básica, aqui especialmente as escolas públicas estaduais, que foram investigadas por mim em 2011. No primeiro capítulo, que se chama Pautando o Debate,
O livro aborda a presença do ensino de música em escolas públicas de educação básica, identificando a falta de professores habilitados em música, atuando nas escolas, e a falta de concursos públicos, né, para esses professores, concursos públicos específicos em música, para a oferta de uma educação musical de qualidade. Esse debate justificou essa pesquisa, que busca conhecer as práticas musicais existentes em nossas escolas, orientadas por professores não formados em música que são atuantes na área. Esclareço aqui que, como professor habilitado em música, eu defendo a entrada de profissionais com formação específica em música nas escolas, dada a obrigatoriedade do ensino de música nas nossas instituições de ensino. No entanto, eu acredito que nós não podemos desconsiderar as diferentes práticas musicais ofertadas por professores de artes a crianças e jovens brasileiros desde a Lei 5692 de 71. Inclusive as práticas musicais ofertadas por mim durante minha formação básica, quando ainda não era professora com habilitação específica em música. Eu entendo que a lei não defende a exclusividade do educador musical para administrar o ensino de música, mas também não sugere a exclusão desse profissional, legando aos professores dessa área uma preocupação pertinente com a demanda para atuação especializada no ensino de música. Eu ouvi muitas vezes professores que tinham habilitação em belas artes, por exemplo, me dizer que eram habilitados para dar aula de música, tendo uma disciplina e aprendendo apenas a desenhar bolinhas na partitura, né? Então, essas questões têm que ser pautadas para que haja um trabalho legal e um trabalho bom, porque quem vai ter, né, esse trabalho, quem vai receber esse conhecimento é o nosso aluno, que é um profissional do futuro, que é o nosso profissional do futuro. E eu brinquei com a Cristina uma vez que a gente, como professor, né, aprende desde criança a ser professor. A gente assiste o professor todo dia na escola, a gente vai vendo, vai aprendendo, né? Aí, eu quero ser professor de português, eu quero ser professora de educação física. Mas nós, professores de música, a maioria de nós não aprendeu a ser professor de música na escola. A gente aprende a ser professor de música com o professor que a gente tem na universidade. Porque nós não temos um professor de música, ou não tivemos, hoje já temos a felicidade de ter professores atuando na educação básica, porém não tínhamos. Então, a gente acaba aprendendo com o nosso professor na universidade. Procurei, portanto, registrar em um primeiro capítulo as questões norteadoras desse debate, que procura identificar se a música está sendo trabalhada no currículo dessas escolas. Também procurou identificar quais são as atividades musicais desenvolvidas em sala de aula por professores não formados em música. Procurei também identificar se a escola prevê o desenvolvimento de algum trabalho ou apresentação musical e quais os recursos disponibilizados pela rede pública de ensino para a realização das atividades musicais e o tipo de formação musical que é disponibilizada para que o professor de artes esteja apto a trabalhar com educação musical em sala de aula. Então, tudo isso foram minhas questões de pesquisa, né? Eu queria saber como era desenvolvido o trabalho, quem era o profissional, né? Qual a formação desse profissional e qual o subsídio que a rede pública estava dando para ele realizar o trabalho e para ele ter uma formação continuada a partir de sua graduação. Porque a nossa formação não termina na graduação. A gente precisa ter outras formações para poder atuar de forma qualificada, até porque quando a gente entra na escola, muitas vezes, a gente nem sabe dar aula, né? A gente vai aprender na sala de aula, não no livro. A gente precisa do livro e precisa da sala de aula para ser um bom professor. No segundo capítulo, denominado Desenvolvimento da Metodologia, eu trago a abordagem e o método utilizado para o estabelecimento dessa investigação. Aponto aqui, então, para vocês que esse estudo foi realizado mediante abordagem qualitativa, teve como método o estudo de caso, que foram estudados 2 casos em específico, e também a realização de entrevistas com essas 2 profissionais, observações das aulas dessas profissionais, nas aulas desenvolvidas com atividades musicais, e coletas de documentos como técnicas de coleta de dados que foram utilizadas, então, para a realização do trabalho.
os materiais coletados foram organizados em um caderno de categorias e resultou em 4 cadernos distintos, os quais posteriormente foram analisados através da análise de conteúdo. Então, eu tive 4 cadernos com categorias de acordo com as respostas e fui categorizando e fui montando todos os meus resultados e análise dos dados a partir desse processo de categorização. Sugiro sempre que façam, né? A Prof. Cristina sempre orienta a fazer também, mas é um trabalho que acolhe a pesquisa, né? É um trabalho onde vocês vão ter um esqueleto de toda a pesquisa de vocês. Então, sempre sugiro que façam. Após a conceituação metodológica, eu passo para o terceiro capítulo, fundamentando o debate, abarcando a justificativa desse estudo, que é a Lei 11.769 de 2008. A referida lei introduz a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica de todo o país e configura-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que embasou esse estudo pautado na teoria musical de Kate Swanwick, que é o meu referencial teórico utilizado para esta investigação. Os resultados apontados no 4º capítulo deste trazem os resultados, chama Trazendo os Resultados o nome do capítulo. Então, trazem os resultados e foram analisados à luz desses referenciais teóricos, permitindo identificar atividades musicais em sala de aula por meio de audições musicais, trabalhos artísticos voltados às letras das obras trabalhadas em aula, a construção de instrumentos musicais com materiais de sucata, o ensino teórico musical a partir da nomenclatura dos instrumentos musicais, bem como dos demais parâmetros musicais, entre eles ritmo, harmonia e melodia, as avaliações do conteúdo de música trabalhado em aula e as práticas musicais com os instrumentos confeccionados a partir da sucata, conjuntamente aos demais instrumentos disponibilizados pela escola. Então, a gente teve várias práticas musicais encontradas, né, em práticas de 2 professoras, ambas tinham mais de 30 anos de sala de aula, né? Então, esse dado, assim, é muito rico. 2 professoras atuantes que tinham mais de 30 anos de sala de aula falando sobre o seu trabalho, né? Para finalizar, então, o estudo, eu trouxe as conclusões no capítulo Finalizando o Debate. Mediante as conclusões, então, eu entendo que esse estudo ele serve de fomento, tá? Serve de fomento para inúmeros educadores conseguirem trabalhar diferentes formas de educação musical na escola, que muitas vezes não permite que a gente trabalhe do jeito que a gente gostaria de trabalhar, com técnicas musicais que a gente gostaria de trazer para a nossa escola, né? Então, eu queria aqui trazer os resultados da pesquisa, tá? De toda forma, convido-os a comprar um exemplar, ele está disponível em muito bonito, né? Ficou muito legal. Então, ele é um exemplar bacana de se adquirir, tá? Mas, assim, para finalizar nosso debate de hoje, o que realmente está sendo trabalhado ou foi trabalhado na época por essas professoras durante os 30 anos de atuação que elas tinham em sala de aula, né? Então, concluiu-se que a música ela é trabalhada no currículo das escolas por meio de atividades desenvolvidas na aula de artes da professora A e da professora B. As atividades foram desenvolvidas pelas professoras sem ter formação musical e permeavam, então, os trabalhos que eu apontei antes, né? Audições, trabalhos voltados a letras de música, construção de instrumentos musicais de sucata, harmonia, melodia, ritmo. Então, uma das professoras fez uma avaliação com os alunos, onde eles tinham que determinar qual instrumento era melódico, qual era harmônico, qual era rítmico, né? E qual era o nome do instrumento, né? Então, tinha uma atuação em música um pouco mais formal, essa professora. Também foi a mesma que construiu instrumentos com materiais de sucata. Então, a prática e teoria, elas andavam juntas. O aluno conhecia o instrumento e depois ele podia representá-lo, né? Ambas as escolas também prevêem o desenvolvimento de apresentações musicais
vinculadas aos festejos de cada município que cedia às escolas estaduais investigadas. As apresentações sempre aconteciam em datas comemorativas na escola, tá? O que é muito comum, inclusive. Muitas vezes a gente entra lá na escola e a primeira coisa que pede, tem apresentação de música para o Natal, né? E sim, a gente acaba tendo que fazer muitas vezes, porque é naquele dia que a gente tem o nosso espaço de divulgar o nosso trabalho. Então, a gente tem também, historicamente, tem um legado que a gente tenta quebrar e vai tentando construir, constituir de uma forma diferente, mas ele ainda existe. E existia nessas escolas que foram investigadas. Quanto aos recursos disponibilizados pela rede pública de ensino para a realização das atividades musicais, encontrou-se, então, instrumentos musicais utilizados da banda da escola, tá? Então, a escola tem uma banda que trabalha, então, um trabalho extracurricular com um professor não formado em música também, porém, a professora na aula de artes também atuava com o ensino de música, né? Além de aparelhos de som, equipamentos como data show, caixas de som. Então, isso era oferecido pela escola como material de subsídio. Ainda em relação ao material didático fornecido pela rede pública estadual, uma das professoras, a professora A, apontou que há livros disponíveis na biblioteca da escola em que ela leciona, enquanto a professora B utiliza apenas o material que adquiriu. Ela mesma adquiriu material para trabalhar com música, devido, segundo ela, ao não fornecimento do material pela escola em que ela atua. Em relação à formação continuada em educação musical, ambas as professoras apontaram que há formações disponibilizadas para que o professor esteja apto a trabalhar com música na sala de aula. A professora a professora B está cursando, na época, em 2013, estava cursando uma formação em música em Picada Café, que é uma cidade vizinha ali do Vale do Caí. Então, ela fez essa formação por 2 anos. Frequentou também os seminários de educação musical oferecidos na região do Vale do Caí, entre eles o Seminário de Arte e Educação fornecido pela Fundarte, né, que é, né, também um legado histórico da nossa região do Vale do Caí. De acordo com as professoras, esses estudos contribuíram significativamente para suas práticas docentes à medida que elas conseguiam desenvolver um bom trabalho, sem subsídios governamentais e sem formação específica em música. Então, elas apontam que elas desenvolviam um bom trabalho, mesmo sem os subsídios que elas gostariam de ter dentro da escola. Percebe-se, portanto, para finalizar, que, por meio desse estudo, mesmo não havendo uma entrada significativa de professores de música nas escolas públicas de educação básica, há inserção de atividades musicais na escola. Essa inserção, entretanto, deveria ser maior. Então, essa é a minha conclusão desse estudo. Essa inserção deveria ser maior. Contudo, não podemos defender esses fatores, pois os alunos evoluem e não podemos esperar a real implementação dessas condições que gostaríamos de ter, inclusive concursos públicos. Então, conforme a querida professora doutora Luciana Delbem, eu trago aqui uma fala dela, num texto que ela publicou em 2015, onde ela diz: não acredito que devamos abrir mão da música enquanto objeto ou fenômeno sonoro, com todas as suas propriedades ou conteúdos sonoros. Como fornecedores de professores ou professores de música da escola básica, temos a responsabilidade de pensar nas qualidades sonoras das vivências e produções musicais das pessoas, principalmente do nosso aluno. Então, a universidade, hoje aqui a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, tem que pensar em subsídios não somente para preparar um bom professor de música, mas também para preparar professores que atuam com músicas e que não têm formação, porque eles vão estar atuando com esses alunos. Eles têm os alunos na mão deles e nós precisamos fomentar esse ensino. Então, lá em 2015, né, por meio da universidade, também de parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa universidade teve o prazer de fornecer formação continuada para professores de todo o Vale do Caí, onde a gente, a partir dessas e outras pesquisas que fizemos, pudemos ajudar
a trazer novas formações para eles, novos conhecimentos, né? Tinham na oportunidade tinha 3 oficinas que eles podiam fazer. Uma oficina de instrumentos musicais, que foi ministrada por mim, outra de canto, ministrada pelo meu irmão Diogo, e outra era sobre a apreciação musical, que foi ministrada pela professora Maria Bernicá, que também participou conosco, né, na época. Finalizo, então, dizendo para vocês que, se todos os professores de artes, especialmente os professores de música, atuarem nessa perspectiva de construir conhecimento para o nosso aluno, eu acredito que poderemos atingir os objetivos da legislação da Lei 11.769. Dessa forma, ao finalizar essa investigação, eu considero que ela poderá contribuir para a área da educação musical, servindo, inclusive, como fomento para professores não formados em música, mas que atuam com música nas escolas brasileiras. Entendo também que esse trabalho pode contribuir com a implementação da música nas escolas, enriquecendo as práticas musicais ofertadas em sala de aula. Disponibilizo esta obra para que possamos compreender como está sendo implementada a música nas escolas públicas de educação básica do Estado do Rio Grande do Sul, e assim procurar constituir novos fazeres musicais que possam contribuir com uma educação musical cada vez mais qualificada. Esse panorama pode auxiliar muitos professores de artes que atuam com música a subsidiar suas práticas, oferecendo reflexões sobre o trabalho com música desenvolvido nas escolas de educação básica de todo o nosso país. Então, conto também para vocês, para finalizar, que, né, hoje a nossa querida Cristina é a nossa representante da Associação Brasileira de Educação Musical, né, no estado do Rio Grande do Sul, região sul, né, pertencemos à região sul da ABEM, e na época ela também era representante. Em 2013 a gente pôde levar um pouquinho do que o grupo de pesquisa encontrou para uma audiência pública em Londrina, e lá a gente também trouxe essa contribuição para muitos professores e também para o governo federal. Essa contribuição trouxe para nós uma nova legislação de 2016 e também, né, essa implementação que a gente queria tanto, né, determinações que possibilitassem essa implementação. Então, eu finalizo aqui, agradeço a vocês, estou disponível para nossas perguntas e demais contribuições que gostariam de dar com essa obra, que é tão especial para mim, para a Prof. Cristina e para esse grupo. Muito obrigada, gente. Parabéns, Daniele, muito obrigada pela tua apresentação, por compartilhar conosco o teu trabalho tão importante. E estes trabalhos em educação musical são muito importantes para toda a área, né? Quando um colega produz um trabalho e publiciza esse trabalho, todos nós ganhamos muito. Então, assim, é uma alegria poder escutar a tua fala, e é uma alegria nós estarmos aqui, então, podendo conversar sobre o teu trabalho, que é fruto de uma pesquisa, e é isso, assim, o que eu tenho falado muito ao longo dos anos, e a minha alegria é ver que o nosso grupo tem crescido, não somente o nosso, mas outros grupos também, e nós estamos, então, levando adiante esse trabalho, né? E agora, então, como a Daniele falou, nós estamos neste momento das perguntas, dos comentários, e essa parte vai ser extremamente importante para nós. Então, abrimos para as considerações de vocês. Eu não sei se alguém já se inscreveu, estou olhando aqui. Podem abrir o microfone, abrir sua câmera, perguntar, para a gente fazer uma conversa, né? Que é para isso que a gente está aqui. Acho que tem aqui o Estevam. Oi, Estevam, seja bem-vindo. Pode falar, meu anjo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Dani. Dani, primeiro parabenizar, né, pela iniciativa de estar lançando esse material, que é muito importante e muito bacana, mesmo eu estou pouco tempo dentro do grupo assim, de pesquisa. É interessante a gente ver, trazer toda essa caminhada que tu
tu relata lá dos coredes e tudo isso, e como é bonito isso a gente vê dentro da área da pesquisa, dentro da área da academia, como tu traz, né? Isso serve de subsídio para outros pesquisadores, porque também tem servido para mim, para a gente poder dar continuidade, mesmo que por outras óticas, né? E como isso é importante dentro da academia, né? Que se consiga deixar legados, né? Que outros também possam, a partir de outros olhares também, de outras formas, poder estar trazendo a partir das contribuições daquilo que já foi feito. Então, a minha fala aqui, na verdade, é mais para te parabenizar, né? Pela tua trajetória, pelas tuas conquistas, né, pela tua luta, né, em relação até à rede municipal que hoje tu tá super empenhada, né, e por estar lançando esse material que é muito importante para a gente, tá bom? Parabéns. Maravilha, Estevão. Muito obrigada pela tua fala. Deixa eu ver quem mais, eu não sei. O Marcos quer falar? Não sei, ele abriu a câmera. Não necessariamente, Marcos, é que eu vi que tu abriste a câmera. Seja bem-vindo, meu amor. Ok. Enquanto vocês ficam aquecendo as turbinas, uma coisa que é importante, o Guto também quer falar, já te passo a palavra. Uma coisa que é importante também, vejam que esse trabalho foi feito num momento em que ainda a resolução número 2 de 2016 não tinha sido colocada efetivamente, né? 2013, como a Daniele comenta, nós fizemos uma série de audiências públicas, finalizando, então, em julho de 2013, em Londrina, quando, então, a região sul participou. E nós estávamos naquela ocasião. Mas, então, lá se preparou todo o material e ficou tudo em banho-maria, literalmente, né? De 2013 até 2016, quando em maio, então, efetivamente sai a resolução número 2, que aí sim tem força de lei, né? Então, nós não tínhamos ainda essa particularidade, né? Por isso que não constava ainda. Guto, meu anjo, contigo. Então, o Estevão falou em trajetória, eu acho que eu tenho que falar aqui de trajetória, por causa que eu conheci há 11 anos atrás, entrando no retorno da UERGS, quando a UERGS voltou a ter curso de licenciatura em música, e eu, junto com o Adriano, que está presente aqui também, a gente era colegas do curso lá, começamos lá com a Cristina, de novo, a UERGS, ali que tinha dado uma paradinha, né? E a gente foi colegas desde aquele tempo, nós três estudando piano, e eu conheci a Dani, lá naquele tempo ela não mudou nada, sabe? Ela sempre foi uma guria humilde, trabalhadora e acolhedora. E ela sabe que eu falo isso porque eu estudei com ela, daí logo depois que eu saí da escola, ela me achou para trabalhar com ela em Salvador do Sul, nas Mãos Mágicas. Trabalhei ali uns 3, 4 anos ali, a Jennifer também estava ali em Salvador do Sul, ali com a gente, estudando piano comigo. E tudo isso que eu vejo de evolução do trabalho da Dani é bonito, sabe? Porque é verdadeiro, sabe? Eu sempre falo para ela que ela tem uma fala muito, muito fácil para mim entender, sabe? Eu venho do campo musical que a galera às vezes tem um pouquinho de nariz empinado, e a Dani trabalha fácil. É fácil de entender a leitura dela. Eu estou esperando o teu livro, quero ler, com certeza vou entender. E dá parabéns, Dani. É bonito de ver, tipo, a gente foi colega, tu foi minha chefe lá no Espaço Mãos Marques, e a gente é amigo de tanto tempo. A Dani sempre me dá ajudas, assim, em temas para mim entrar na pesquisa. Guto faz o mestrado. Então, eu tinha que abrir aqui o microfone para dar parabéns para ela. Aí, Guto, muito bem. Que bonito ouvir isso. E é tão importante a gente ter um grupo, a gente se ajudar, e principalmente essas questões, e que também o Guto nos traz, essa questão das vaidades, né? Que isso, infelizmente, ainda nos assola tanto. A vaidade, no final das contas, ela será contra nós mesmos e nós mesmas, porque ao nos ajudarmos, nós nos fortalecemos. Nós ajudamos o outro e o fortalecimento vem para nós, né? Então, é isso que a gente quer nesse grupo de pesquisa, e que vocês também se relacionem com outros grupos e que a gente possa fortalecer a música, a arte, a cultura e a vida das pessoas, né? Que bom, Guto. Muito obrigada.
E nós temos o Marcos aqui, meu anjo. Pode falar, meu amor. Oi, Cris, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Daniele, parabéns pelo seu trabalho. Eu estava falando aqui no chat o quanto é pertinente essa discussão. Eu sou do campo das artes visuais, não sou da música. E pensar essas questões a partir do olhar é muito importante e que se esbarra numa questão ainda latente, que ainda é um problema, é uma complexidade para nós, é pensar nessa polivalência do professor de arte, né? Ou seja, assim como a lei, ela nos dá esse referencial de que o aluno precisa permear essas 4 linguagens, dança, música, teatro e visuais, nós também nos vemos numa postura de que eu não tenho toda essa qualificação para contribuir para essa formação para o aluno, né? E, de fato, é uma discussão que não se encerra, ela ainda continua, a gente precisa de maior esclarecimento enquanto nível de política pública também, para, né, para fomentar essa discussão. Várias são as questões que surgem, seu trabalho vai nos ajudar nisso. E eu fiquei pensando assim em algumas, talvez o seu trabalho no momento, talvez não colocou essas questões, até porque acho que a BNCC ela veio se estruturar logo mais à frente, né? Acho que em 2018, se eu não me engano, 2017, Cris, não me lembro agora a data da BNCC, enquanto sistematização. 2017, meu amor. Isso, 17. E que tem, mais uma vez, essa afirmação, né, das áreas temáticas, das 4 linguagens, e, ao mesmo tempo, como, e aí a minha pergunta, Dani, quem sabe, é como a gente pode conceber essas parcerias ou essas possibilidades a partir, por exemplo, que é um pontapé inicial, não de estudo, por exemplo, o livro didático, que também é um grande problema. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem aqueles professores que são, como diz o pró, né? Aqueles que são a favor e são contra o livro didático. Mas, ao mesmo tempo, uma outra discussão que se tem sobre isso é, por exemplo, o professor que não tem, num primeiro momento, nenhuma aproximação com uma outra linguagem, ele tem, por meio do livro didático, certo, também não quero usar direcionamento, mas ele tem ali algumas questões que podem ser cruzadas e trabalhadas, né, e foram elaboradas a partir de profissionais da área, enfim. Como também pensar nesse lugar do livro didático com essa extensão, claro que a princípio reduzida, mas ao mesmo tempo inicial, né? A gente parte também do livro para, quem sabe, tecer essas aproximações e certo aprofundamento que virá logo à frente. Aí você também vai falar um pouquinho dessa formação continuada, que é importante. Então, assim, só me fez pensar um pouquinho nesses tensionamentos a partir do livro, por exemplo, como esse lugar também de possibilidade, né? Não sei também se eu estou viajando na maionese, mas são questões que me tocaram aqui. Não, bem legal a tua fala, até porque, assim, se a gente analisar quem aqui já fez concurso público, quantos concursos públicos fez para a área de artes, né, a gente vai ver que infinitamente maior, né, o número de concursos para polivalência. Eu já fiz concurso para artes, e quando eu assumi, me disseram assim, tu pode trabalhar música, mas aí tu faz um desenhinho junto. Não, eu não vou fazer um desenho junto. Porque se eu fizer um desenho junto, eu posso não estar trabalhando o que eu realmente tenho que trabalhar, né? Então, eu não tenho formação para fazer o desenho junto, né? Eu vou dar aula de música. E aí, sim, eu acabei ampliando na época, porque eram anos iniciais, era educação infantil e anos iniciais, para também eles terem o traçado, eu trabalhar traçado com eles também, mas eu trabalhei muito mais questões de colagem, recorte, constituição de material, do que o desenho, né, que queriam que eu trabalhasse. Hoje, eu sou concursada como professora de música. Meu concurso é para anos iniciais e anos finais, mas eu também dei aula na educação infantil, fui emprestada lá para a educação infantil. E a gente tem essa constituição de pensar a arte como um movimento. Nós, na rede municipal, nós temos aula de artes desde a educação infantil. Né? No momento que o professor está em planejamento, professor referência da turma, está no seu planejamento,
eles têm o professor volante, eles têm educação física, eles têm aula de artes. A partir do 4º ano, eles têm aula de língua estrangeira, né, português, aliás, inglês, espanhol ou francês. Então, é interessante e é importante. Por que eu tenho lá língua estrangeira? Ele pode ter português, inglês, aliás, de novo usei português, o francês, o inglês e o espanhol, e lá na aula de artes, né, tem que ser delimitado de acordo com a formação. Lá na língua estrangeira também vai ser delimitado de acordo com a formação, mas ninguém pergunta qual é o professor que veio antes desse, qual professor anteveio, né? Que aula que esse aluno tinha? Ah, meu professor vai sair da escola em julho. Eu tinha aula de inglês, agora eu vou ter aula de francês, né? Então, essas coisas, as instituições que governam, as mantenedoras, a Secretaria de Educação não prevêem. E para artes acontece do mesmo modo, né? Então, eu saí lá da minha sala de aula para assumir a vice-direção da escola. Nós tivemos a felicidade de vir uma professora, inclusive ela está presente hoje aqui, né? Uma felicidade para nós. Porém, ela não é da mesma área que eu. E ela entrou no 3º trimestre do ano, quando eu já tinha assumido a vice-direção. Como que se dá essa mudança, né? Então, sim, era interessante que o professor tivesse habilitação para trabalhar com mais áreas, porém, tem que se dar esse subsídio. Então, eu vou oferecer uma formação a mais para ele, para que ele faça uma graduação a mais, para que ele tenha essa formação. Mas eu sou concursada como professor de música, eu não preciso trabalhar com outra área, não sou obrigada a trabalhar com outra área, e nem tenho habilitação, e no caso da rede municipal, eu não posso trabalhar com outra área que não a música, né? Eu não posso substituir geografia, por exemplo, tá? O Estado fez muito isso. E, atualmente, o município de Porto Alegre tem um concurso vigente, que ainda não aconteceu a prova, mas eu estou inscrita, inclusive, muita gente está, que é para artes, anos finais. Ou seja, educação infantil e anos iniciais foi completamente excluído do concurso. É um apagamento da aula de artes desses alunos. Então, o que se pretende com isso? Qual é a intenção que se tem por trás disso? Né? E outro diferencial também que eu tenho que apontar aqui, que eu acho muito prejudicial para nós também, é o fato do professor referência ter a habilitação para dar aula de educação física e artes. E aí, faltou alguém? Não, mas o professor lá tem 2 períodos sobrando, ele vai dar aula de artes. Como assim? Ele não é formado em artes, ele não fez concurso para artes. Não, mas ele tem anos iniciais tem habilitação para artes. Né? Então, esses debates são muito importantes a gente fazer na escola. Né? Quando eu, gestora, hoje, estou na gestão, não aceito que um professor que não tem habilitação esteja trabalhando com uma área que não é de sua habilitação. Então, essas buscas nós temos que fazer. E a Cristina sempre me diz, isso só vai mudar quando a gente estiver na gestão. Quando a gente estiver trabalhando na universidade, quando a gente estiver trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, que a gente vai poder fazer esse movimento. Enquanto isso não acontecer, e sim, a pessoa não vai conseguir dar aula polivalente, não vai. Se tiver uma graduação polivalente em artes, que o professor tenha que fazer, ou essa graduação vai demandar muitos anos de estudo, ou ele vai sair sem saber o mínimo de cada uma das áreas. Né? Então, é importante esse debate, e acho que não tem que fazer por obrigação. Não é porque tu é das artes visuais, tem que dar aula de música. Não é porque tu foi contratado pelo Estado, e eu já ouvi gestor do Estado dizendo isso, que uma vez que tu é contratado para dar aula de artes, tu tem que trabalhar com todas as áreas. Né? Então, é um debate a ser feito que não é feito com os governantes. Ótimo, Dani. Obrigada. Jennifer e depois o Marcos de novo. Tá? Jennifer, minha flor. Acho que mantém com o Marcos para manter essa linha de discussão. Depois eu vou abordar outro assunto. Beleza. Toca a ficha, Marcos. Tá desligado o microfone, Marcos. Desculpa. Mas é só para tirar uma dúvida bem rapidinho. No caso dos anos iniciais, o professor de música também está habilitado enquanto questão legal?
Ou não? Por exemplo, no caso das artes visuais, nos anos iniciais é o professor pedagogo quem vai, por exemplo, dar conta do recado de arte e música, desculpa, educação física. No caso de artes visuais, a gente pega ali os anos finais, né? Ensino fundamental, anos finais e ensino médio. No caso da música, habilitação para os anos iniciais ou não? É um professor na rede municipal de Porto Alegre, tá? É um professor habilitado e que fez o concurso para a área ou fez um contrato emergencial para a área, tá? Um professor da área, porque inclusive o professor dos anos iniciais neste horário está em planejamento. Então, se é um contratado um professor da área de artes, um da área de educação física, outro da área de inglês ou outra língua, que vai entrar e vai trabalhar com esses alunos. Então, aqui a gente tem um exemplo bem rico, bem legal. E aconteceu também na rede municipal, de algumas escolas maiores, conseguir ter um professor de cada área, né? Um do teatro, um da dança, um de cada área. E aí o aluno, por ano ciclo, né? A gente tem ali o primeiro, segundo, terceiro ano é um ciclo, quarto, quinto e sexto outro ciclo, sétimo, oitavo e nono terceiro ciclo. Então, por ciclo, eles iam passando nos diferentes profissionais em artes e iam aprendendo as diferentes artes. Então, se consegue fazer. Mas se precisa que a mantenedora, antes de contratar, ligue para a escola e pergunte: tem professor de quê aí de artes? O que tu precisa? Né? Porque assim, ó, eu trabalhei 5 anos, eu demorei 5 anos, até falei para a Maria Alice, eu demorei 5 anos para conseguir instrumentos musicais para a escola. Quando eu finalmente consegui, eu quase que por obrigação tive que assumir uma vestidição, e nesse momento que eu assumi, veio um professor de visuais que está fazendo o seu trabalho super bem, mas estagnou o trabalho de música. Então, né, se tinha um professor de visuais nos anos iniciais, por que eu não posso pôr ele, esse professor, para os anos iniciais que tinha a vaga, e deixar o professor de música para os anos finais, que já estavam tendo aula de música há 4, 5 anos. Então, esse trabalho, ele não tem, eu vejo que ele é quebrado, ele é um trabalho que ele não tem continuidade, infelizmente. Importante, antes só da Jennifer pegar, só para ajudar, tem uma particularidade a rede municipal de ensino de Porto Alegre em relação às outras redes, né? Nós tínhamos, e agora eu acho que esse tempo verbal ele deve ser usado, porque tínhamos e agora não temos, antes não tínhamos e viemos a ter, então é uma coisa louca isso, né? Mas nós tínhamos na educação infantil e todo o ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, em 2 escolas que a gente tem o ensino médio na rede municipal, que é o Emílio Maier e o Liberato Salzano Vieira da Cunha. Nós tínhamos tudo. O que aconteceu? Isso foi um trabalho de uma determinada gestão da inclusão, inclusive na educação infantil. Mas a rede municipal, e aí para encurtar, né? Mas a história é grande, isso aí tem que ser escrito também, e eu já estou me desafiando nesse sentido. Está na fila para ser escrito esse negócio aí. Mas o que acontece? Um problema, porque a rede municipal há muitos anos, e eu vou dizer isso, que é muitos anos mesmo, isso remonta a 1996, quando a LDB surgiu. Nós já tínhamos as artes na escola, e já tínhamos no sistema de ciclos por formação, nós tínhamos a música, as artes cênicas naquela época era denominada, né? Pegava dança e teatro, e as artes plásticas era denominada. Mas qual era o problema? A formação inicial do professor ou da professora não abarcava educação infantil e anos iniciais. Ou seja, a formação era a partir da chamada 5ª série. Isso causou uma série de questões na rede municipal. Eu já fazia parte da rede e assisti professores entrando para trabalhar com crianças e não tendo esse preparo. Vejam que tudo também tem uma origem. Os problemas pelos quais nós estamos passando hoje, e aí a abordagem do ciclo de política sempre é maravilhosa e nos ajuda a entender
que esse contexto da prática teve resultados na mudança da legislação. Então, isso aí é uma rede muito, é um emaranhado muito grande, mas a rede municipal de Porto Alegre ela é diferente, né, nesse sentido. E agora, o que a gente tem? A gente tem a exclusão, né? Vejam que tudo tem consequências, e isso o tempo mostra, né? Excelente pergunta, Marcos, obrigada. Jennifer, minha flor, obrigada por esperar, minha querida. Capaz, prof, é muito importante todo esse debate. E falando em importante, é muito importante o trabalho da Dani, né? Eu gosto de brincar que tanto a Dani quanto o Guto são os culpados de eu estar na UERGS, né? Então eu tenho que agradecer isso também e agradecer ela por compartilhar tudo isso com a gente e parabenizar, né? Porque não é um trabalho fácil, é muito esforço que tá aí junto, e eu quero fazer um convite. Se a prof. Cristina tiver de acordo, eu acho que a gente tem que valorizar os nossos, né? E seria muito interessante ter uma matéria no site sobre o teu livro, Dani. Se tu topar para a gente falar sobre o teu livro e divulgar, né? Porque vamos divulgar isso aí. A Grazi até já tirou foto, exatamente, Jennifer. A Jennifer é ótima, que já captou os pensamentos aqui. Não só estou de acordo, como é isso mesmo que nós temos que fazer. Sim, eu tô com um book aqui, depois eu vou chamar a Dani para ver o que ela quer colocar, e a gente vai colocar, sim. Eu tô aqui, fiz um book já teu, Dani. Coletiva de imprensa. Maravilha. Bom eu poder estar com vocês divulgando o trabalho no site do grupo. Sempre acompanho o site, então vamos lá, né? Agora é minha vez de estar junto com vocês lá. Oi, Dani. Oi, Maria Alice. Eu me inscrevi há 2 anos atrás no contrato emergencial do Estado e do município. Saiu os dois. Aí, no Estado, eu me inscrevi e foi chamado professores de música, porque eles precisavam preencher as vagas de música. E aí eu não fui chamada, porque eles queriam preencher com a música que estava faltando, né? Então, fui chamada. E aí, depois, no município, aí foi por decisão deles, eu acho que não sei porque eles me chamaram por artes plásticas, não chamaram a música. Mas foi assim, eles, de vez em quando eles chamam de música, de vez em quando um pouco de artes, para tapar os buracos. A gente foi chamado pouco a pouco, uma parte de visuais, uma parte de música. Mas quando eu fiz o concurso, em 2014, era só concurso para música e artes visuais, não tinha de teatro e não tinha de dança. Então, já é uma forma de exclusão também dos colegas que trabalham na área também de teatro e dança, né? Bem lembrado, Maria Alice. A Maria Alice é das artes visuais, querida? Artes visuais. Que legal. Qual é a escola que tu tá, meu anjo? Da Porto Novo, da Dani. Eu sou a substituta da Dani. Querida, que bom te conhecer, meu anjo. Tudo bem. Marcos, querido, contigo, meu anjo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem curta a minha contribuição. Queria parabenizar a Dani. Eu conheço a Dani há pouco tempo, há poucos dias ainda a gente andou conversando, né? E ela prontamente e gentilmente me orientou, me fornecendo dados e colaborando com o meu projeto de pesquisa, né? E é bem pertinente, assim, a tua colaboração. Eu acredito, eu nunca publiquei um livro, mas eu acho que a gente, ao gerar um livro, a gente deposita toda a questão do nosso trabalho, né? Eu acredito que como se fosse gerar um filho, assim, porque nós estamos aqui e as obras, elas permanecem, as contribuições, elas atravessam a linha do tempo. Então, eu acho muito importante, eu acho incentivador saber, por tu ser cria da UERGS, né, que através de dedicação e trabalho a gente também consegue buscar os objetivos. Acredito que todos aqui na linha das pesquisas também objetivam, né, de certa forma contribuir e avançar na linha dos estudos, né, e tratando-se da questão do ensino de música. É um tema que totalmente vai ao encontro da minha perspectiva de estudo também. Eu sou aqui do Litoral Norte, né, e também divido muito das tuas concepções. Já passei por também gestão escolar e vi muitas coisas erradas, né? E às vezes a gente comenta e fala, né? E os municípios são um pouco mais criteriosos na questão do ensino de arte, e a questão ainda mais do ensino de música, que já permeia mais de meio século, né? A gente nesse processo de indas e vindas, de avanços e retrocessos,
Então é muito bom saber que a gente não se sente só e que a gente tem referências nossas aqui do grupo também, que já estão começando a despontar, né? Eu ainda fico me questionando muitas vezes a questão de rede estadual, e a própria LDB traz, que a gente tem que ter a presença de um profissional com habilitação específica na docência, né, nas disciplinas. E muitas vezes em arte no estado a gente vê assim a disciplina relegada ao sabor do vento, com um professor que não quer entrar lá, que não tem habilitação, e a gente também fica com essa má visão da nossa disciplina, né? Eu muito já discuti em reunião, nessa perspectiva também do desenho, e falando na questão de instrumentos, eu já movi céus e fundos, e eu também decidi assim, chega, agora eu vou entrar no meio acadêmico, porque eu estou cansado de dar soco em parede, parece que ninguém escuta. Então, o maior, digamos assim, a maior ferramenta que a gente pode ter para a gente também construir as nossas pesquisas são as publicações. Então, eu te parabenizo, né? E quem sabe também eu posso me apropriar das tuas palavras aí para poder somar no meu projeto de pesquisa. Meus parabéns. Obrigada. Excelente, Marcos. Importantíssimo isso. E vejam, né? É uma rede que se estabelece, aí a Dani faz uma pesquisa, aí a gente tem a outra Daniele, que também está aqui, que está numa escola, que também está investigando, mas focando mais a questão do folclore também. A gente tem a Cibele, que também está na escola, ela é da pedagogia, assim como a Daniele Viegas também, mas vejam que toda é uma engrenagem de continuidade do trabalho, e isso não pode se perder, né? Porque é isso que nos ajuda a avançar. E nós percebemos, se vocês observarem a história da educação musical no Brasil, que é uma história de idas e vindas, nós percebemos o que acontece. Quando para esta engrenagem, nós não apenas estancamos, mas nós retrocedemos. E isso é muito ruim para a área. Então, sempre tem que ter um ajudando a esta engrenagem ir adiante, né? E este ou esta uma, quem são? Somos nós, né? Nós precisamos estar juntos e juntas. Muito importante as falas de vocês. Eu tinha visto antes a Fabiane levantando a mão, eu não sei se ela chegou a parar, a não querer falar, meu amor, mas eu vi que tu tinha levantado a mãozinha, querida. Sim. Então, boa tarde. Eu tinha levantado a mão para parabenizar a Dani, né? Depois começou os assuntos mais teóricos ali do contexto, mas achei bem importante também parabenizar ela pelo trabalho, né, feito, e também, né, que o Guto falou, mas outras pessoas falaram da Dani sempre prestativa e ajudando a gente, né? Isso é bem importante porque acaba nos inspirando, assim, acaba servindo de exemplo, né? E para mim foi bem importante quando eu conheci a Dani como aluna especial ainda do mestrado. Com certeza ela me auxiliou muito para que eu conseguisse entrar, né, como estudante do mestrado. E achei bacana a questão dela fazer alguma notícia ali para o site, né? Porque eu sinto falta de ver a Dani, assim, porque antes a gente convivia mais, né? Então acho que ela tem uma experiência muito importante para estar compartilhando. Sei que imagino, né, a tua correria de trabalho, mas esses momentos ajudam bastante a gente, né, de estar contribuindo com a tua trajetória e questões tão importantes que tu já falou quando a gente fazia as aulas, né, presencial, tu como professora, o quanto a professora Cristina também sempre falou a questão, né, que nem sempre é fácil como professor de música conseguir as coisas, e tu teve um trabalho bem bacana, assim, pelo que eu acompanhei, então sinto um pouco falta de te ver falando, então tente falar mais pra gente, que é sempre bom te ouvir. Que amada, querida, isso Obrigada, mesmo. Eu tenho, inclusive, alunos de violão nos sábados que hoje tive que desmarcar. A gente acaba assumindo coisas porque as pessoas precisam da gente, não porque a gente vai atrás. Mas é uma coisa, assim, engraçada que a vida da gente vai andando. Eu até falei para a Cristina, tem na quinta-feira ainda, que nas quintas eu conseguia participar mais. Mas nos sábados realmente está difícil para mim, mas eu sempre estou ligadinha em tudo que acontece, no que vocês postam ali. Eu assisto à medida que eu vou podendo assistir. E sempre me chamem se quiserem, né? A saudade de ver vocês pessoalmente, de estar junto lá na UERGS, mas que bom poder vê-los aqui e poder, né, construir com vocês um caminho legal. Obrigada, Fábio. Um abraço para ti, tá? Para o Nicolas também.
Tá bom. Nós temos todos os dias. É só dizer em qual tu quer participar que a gente te encaixa. Quando a gente não se encontra, né, Temos Fábio? todos os dias, Dani. É uma loucura. Não, mas eu super entendo, mas é que é bom, assim, quando a gente revê, né, em uma pessoa que teve um trabalho tão bacana, né, e que está continuando com esse trabalho, então é bacana a gente ver, falar. Que legal. Muito bom, muito obrigada, Fábio. Então, nós temos, não sei se alguém quer mais comentar, querem fazer alguma fala, alguma pergunta para a Dani. Estamos abertos. Bem, então, não sei se a Daniele quer fazer uma fala final, para a gente poder ir encaminhando ao final. Querida, contigo, então. Então, e agradeço imensamente pela presença de vocês hoje, não só a presença, a participação, né, de estar contribuindo com essa obra que hoje é lançada aqui. Essa é uma obra que tem o suor desse grupo de pesquisa, tem o suor dessa orientadora aí, que está sempre junto com a gente, né? Mas ela é um trabalho de conclusão, e eu estava dizendo para a Cristina, antes de vocês entrarem, o quanto é importante, em todos os pequenos trabalhos que a gente faz, a gente colocar aquilo que a gente tem vontade de pesquisar e nos empenhar ao máximo. Porque não é só a obrigação de fazer um trabalho de conclusão, de terminar o meu curso, que eu vou lá redigir 20 páginas e acho que está bom, porque é só a obrigatoriedade de entregar um trabalho final. Ele não é. Ele é um trabalho que pode modificar as vivências e práticas de outros profissionais que atuam como a gente, que querem mudança, que querem transformação. E a gente, como área de conhecimento, a gente luta muito pela transformação dos espaços, dos tempos e espaços em que a gente está inserido, né? E dos que a gente quer se inserir também, porque a gente também quer estar em outros espaços e quer contribuir com outros espaços, né? Então, é muito importante, quando a gente faz uma pesquisa, fazer ela de forma a aprofundar o tema e trabalhar de forma a contribuir com outros profissionais. Tive a graça, a felicidade de fazer o mestrado profissional também pensando nisso. Qual o legado que eu vou deixar com a minha pesquisa para o grupo investigado, para quem eu investiguei e para todos os profissionais que atuam como eu na educação básica, né? Então, produzimos uma proposta curricular, né, sob orientação da Cristina também, produzimos. A gente consegue trazer coisas novas para junto dos nossos alunos que possam contemplar outras práticas, né, visões de práticas de sala de aula que estão ali todo dia, no dia a dia, batendo a nossa porta, e a gente tem que dar conta. A gente tendo aquele manejo, aquele jogo de cintura ou não, a gente tem que dar conta de trabalhar com inúmeras questões que os alunos trazem, mais o conhecimento em educação musical que a gente está trazendo para eles. Com instrumento ou sem instrumento, com formação ou sem formação, com habilitação ou sem habilitação, a gente vai ter que trazer para eles. Então, deixo aqui como legado deste trabalho a mensagem para vocês, pesquisadores, para vocês, meus amigos, minhas amigas, para vocês, pessoas queridas. Sigam fazendo o trabalho de vocês com todo amor e carinho para deixar o legado de vocês para outros profissionais, para outras pessoas, para seus alunos, né, para que eles possam realmente ser pessoas com habilitações maiores, com competências, lá na BNCC, as competências e as habilidades que a gente quer trabalhar, que a gente realmente consiga fazer com que eles efetivamente tenham competências e habilidades específicas na área da educação musical, que é o que a gente busca. Então, agradeço com imenso carinho a participação de vocês e um até breve, porque logo mais a gente vai se ver de novo. Dani, querida, muito obrigada. Eu respondi ali para a Jennifer, onde encontra o livro, acho que é no site da editora Apres, e onde mais tu poderias dizer para nós?
Ele está em todas as livrarias do Brasil, tá? Tá também nas lojas que vendem online, a Magazine Luiza, Americanas, tá? Vão procurando lá o nome, ou põe o nome do livro ou o nome da autora, vocês vão achar, tá? Ele tem o valor de R$ 46, o livro físico, e R$ 20, eu acho, R$ 20 o e-book. Também está disponível a ver. Excelente. E vale a pena, né? Então, mais um trabalho importante de pesquisa, né, da nossa área. Então, vale a pena ler a Dani. E para nós finalizarmos, então, já vamos abrindo as nossas câmeras, porque nós temos uma tradição de fazer retratos, né? E, Dani, só para te dizer, muitos elogios aqui no chat para ti. Parabéns pela tua apresentação, o pessoal gostando bastante. E para a gente finalizar, e aí nós já temos a nossa imprensa aqui fazendo os retratos de vocês, eu quero trazer, então, para finalizar, mais uma vez o livro, para que serve um livro, da Chloé Leger, e ela diz o seguinte, que eu já disse para vocês, um livro é a voz de alguém. Neste caso, nós tivemos o livro da Dani, que é a voz da Dani, né? E este livro, a Chloé diz, foi feito por uma pessoa como você. Então, a Dani é uma pessoa como nós, que pesquisa, se dedica e também quer ajudar no desenvolvimento, então, da educação e da educação musical. E aí a Chloé diz, que tal fazer um livro? Você também? E aí a Cristina, aqui, diz, que tal fazer uma pesquisa? Você também? E aí tem um hashtag que nos identifica, né? Qual é que é a hashtag, Fábio? Que tal submeter você também? Hashtag submete. Exatamente. Então, esse é o convite que eu faço a todos e a todas com muito carinho. Agradeço muito a presença de vocês neste sábado. Tenho certeza que foi uma tarde memorável para nós e que vai ficar não somente no nosso conhecimento, mas no nosso coração também. Certo? Muito obrigada a todos e a todas. Um bom final de sábado, um bom final de semana. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijos a todos. Pessoal. Obrigada. Parabéns, Daniele, parabéns. Parabéns. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, até. Até, Adriano. Tchau, Prazer beijo. te ver. Tchau. Que diga, para mim também. Querido. Tchau, tchau. Ergue mais o livro, Dani, para fazer uma foto. Tô fazendo uma foto, ergue mais. Aí, peraí. Deixa eu fazer a fotinho Isso, aqui. bem bonita. Peraí, deixa eu... Que legal. Peraí. Espera só mais um pouco. Ai, tá lento o troço que trancou. Ah, agora vai. Grazi, faz depois Meu. uma foto. Não sei se tu consegue, eu e a Dani. Aqui, e daí eu vou... Tá. Aqui tá, tô fazendo. Né? Tu vai ficar pequenininha, prof, mas dá. Não tem problema. Eu tô no celular. Ai, que lindo, Dani. Parabéns, tu é maravilhosa. Obrigada, Beijo, Grazi. beijo. Valeu. Beijo. Grande beijo.